animada para fazer esse vídeo, porque hoje a gente vai começar a ler juntos o box Sherlock Holmes, que eu ganhei no passado e já estava com vontade de ler há algum tempo. Como eu comentei em outro vídeo, no mês de setembro eu vou fazer um mês só policial aqui no canal. Em breve vou dar mais informações. E ler esse box Sherlock Holmes vai ser meio que um esquenta. Então eu vou ler esse box aos pouquinhos até chegar o mês de setembro. Vou mostrar para vocês o box. É um box da obra completa do Conan Doyle, do Sir Arthur Conan Doyle, e traz todos os livros então publicados por ele com o personagem Sherlock Holmes. São 4 volumes que trazem livros tanto romance quanto livros de contos. São livros de capa dura, a edição tá bem bacana. Os livros estão em ordem cronológica. Nesse primeiro aqui a gente tem o primeiro romance, a primeira vez que o Sherlock aparece, que é no livro Um Estudo em Vermelho, que foi publicado, acho que primeiro numa revista, em 1887. O segundo livro é O Sinal dos Quatro, de 1890. E o terceiro livro é um livro de contos, As Aventuras de Sherlock Holmes, e esse foi publicado em 1892. Nesse segundo livro aqui, no segundo volume a gente tem 2 livros, um de contos, que se chama Memórias de Sherlock Holmes, de 1894, e o romance O Cão dos Bakersfield, que é o segundo, que é de 1902. No terceiro livro a gente também tem um livro de contos e um de romance. O de contos é A Volta de Sherlock Holmes, que foi publicado em 1905, e o romance O Vale do Medo, de 1915. No quarto e último volume a gente tem 2 livros de contos. O primeiro de 1917, Os Últimos Casos de Sherlock Holmes, e o segundo de 1927, 10 anos depois, Histórias de Sherlock Holmes. Então esses livros estão em ordem cronológica aqui nesse box. Eu vou fazer assim, em cada vídeo eu vou falar de um livro dentro desses volumes. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de Um Estudo em Vermelho, que é a primeira história aqui do primeiro volume. Esses livros você também encontra separados para vender, tem edições da Zahara, acho que tem edições da LPM também. São livros fininhos, acredito que não seja muito difícil de achar, principalmente os romances, né? E a gente também tem no mundo literário, né, várias outras histórias que utilizaram o personagem Sherlock Holmes. A gente tem até uma história do Jô Soares, o Xangô de Baker Street, que eu pretendo ler mais à frente também, que o Sherlock vem ao Brasil para desvendar um mistério. A gente tem, recentemente saiu um filme chamado Sr. Holmes, que é baseado num livro com o mesmo nome, Mr. Holmes. Agora fugiu o nome do autor, vou botar o nome aqui embaixo. Que já traz o Sherlock Holmes aposentado, morando numa fazenda, aí ele vai reviver suas memórias, vai falar sobre a velhice aí do Sherlock Holmes. E o filme lançou ano passado, eu tô bem curiosa para ler o livro e assistir. Depois de ler os do Conan Doyle, com certeza eu vou querer ler esse. Também tem livros que trazem o Sherlock jovem. Tem várias adaptações aí para livros sobre o Sherlock Holmes, tem quadrinhos, tem diversas obras com esse personagem, é um personagem com certeza que marcou aí a literatura policial. É engraçado que nesse primeiro livro são citados outros personagens da literatura policial, como um detetive criado pelo Edgar Allan Poe, e o Sherlock dá uma menosprezada nele e em alguns outros, quando o Watson meio que quer compará-lo e ele, esse daí, não sei o que a pessoa vê de tão especial, ele podia ter feito isso e aquilo. É bem engraçado. Então a gente vai falar sobre o primeiro livro, Um Estudo em Vermelho. É uma história que introduz mesmo, a gente vai conhecer como que o Watson e o Sherlock se conheceram. Eles foram apresentados por um conhecido em comum, porque o Watson estava procurando um lugar para morar. Então, e o Sherlock procurando alguém para dividir uma casa, né? Que é quando o endereço Baker Street 221B foi citado pela primeira vez e ficou bem famoso, né? Então esse conhecido avisa logo pro Watson que o Sherlock tem as peculiaridades dele, que é um homem muito científico, às vezes até meio grosso por causa disso, e nem todo mundo consegue se acostumar com o jeito do Sherlock, mas o Watson conhece o Sherlock, tem uma primeira boa impressão, ele acha que eles vão poder conviver bem, apesar dele ser
bem diferente. E esse primeiro livro, como acredito que os outros romances também, são contados nos diários do Watson. A gente tem nesse primeiro livro também uma parte que é narrada por uma outra visão, além da do Watson, para ajudar a esclarecer um pouco o mistério, contando a história dos personagens envolvidos, mas a maior parte é contada pelo Watson, nos diários dele. Porque o Watson vai observar, e o Sherlock vai falar isso pra ele, que os policiais da Scotland Yard acabam ficando com a fama por resolver os casos. O Sherlock fala como se não se importasse muito com isso, mas o Watson fala que um dia ele vai levar os créditos, então eu acredito que seja por isso que ele esteja fazendo essas anotações, como se ele pretendesse revelar essas anotações mais pra frente. O Watson também vai ficar impressionado com a figura do Sherlock. Ele vai dizer assim: ele próprio e sua aparência chamavam a atenção do observador mais desatento. Tinha mais de 1,80 de altura, mas a magreza excessiva fazia com que parecesse ainda mais alto. Seus olhos eram atentos e penetrantes, exceto durante aqueles intervalos de torpor a que já me referi, e o nariz delgado aquilino dava à fisionomia um ar de vigilância e determinação. Também o queixo saliente e quadrado indicava um homem decidido. Suas mãos estavam sempre manchadas de tinta e de produtos químicos, mas mostravam uma extraordinária delicadeza de toque, como tive a ocasião de observar várias vezes enquanto ele manipulava seus frágeis instrumentos de alquimista. E ele também toca o violino, então o Sherlock é muito habilidoso. E o Watson vai gostar da companhia dele a princípio, e quando o mistério bate a porta, ele vai ficar muito curioso e muito impressionado como o Sherlock deduz as coisas, né? Consegue revelar aí os mistérios. Ele vai mostrar para o Watson como ele consegue ver uma pessoa e saber o que ela faz, de onde é que ela veio, onde é que ela mora, que tipo de pessoa é aquela e a profissão. Então, isso pro Sherlock é coisa assim, basicona, assim, e já vai deixar o Watson impressionado. Logo que eles se conhecem, ele fala que o Watson é ex-militar e várias coisas sobre o Watson, que o Watson fica, caramba, como ele sabe isso tudo só de me ver. E ele vai explicar pro Watson mais ou menos como é que funciona a ciência e da dedução, que ele se apega. Ele realmente acredita que só de observar o homem pode saber muitas coisas só observando. E o Watson também vai ficar impressionado como que ele não sabe várias coisas que todo mundo sabe. Por exemplo, se o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol. O Sherlock vai falar para ele que ele não está muito preocupado com isso, que para o trabalho que ele faz de detetive consultor, isso não faz a menor diferença. Para mim, o cérebro de um homem originalmente é como um sótão vazio, que deve ser entulhado com os móveis que escolhermos. Um tolo enche com todos os tipos de quinquilharia que vai encontrando pelo caminho, a ponto de os conhecimentos de que lhe seriam úteis ficarem soterrados ou, na melhor das hipóteses, tão misturados às outras coisas que ficaria difícil selecioná-los. Já o trabalhador especializado é extremamente cauteloso em relação às coisas que coloca em seu cérebro sótão. Depositará lá apenas as ferramentas que poderão ajudá-lo a realizar o seu trabalho, mas destas eles terão um vasto sortimento e todos arrumados na mais perfeita ordem. É um engano pensar que um pequenino recinto tem paredes elásticas que podem ser distendidas indefinidamente. Dependendo disso, chega o momento em que para cada novo acréscimo de conhecimento, esquecemos algo que já sabíamos antes. Portanto, é da maior importância evitar que dados inúteis ocupem o lugar dos úteis. Ou seja, ele acredita que o cérebro tem uma capacidade aí máxima, então a gente só deve aprender o que nos é útil. Isso é um tanto quanto questionável, né? Mas essa é a filosofia aí do Sherlock. Tanto que o Watson chega a fazer uma lista de conhecimentos que o Sherlock tem, porque ele está tentando entender esse companheiro aí dele de casa, então ele vai botar assim, a literatura 0, filosofia 0, astronomia 0, política fracos, botânica, variáveis, versando nos efeitos de beladona, ópio e venenos em geral,
Não sabe nada sobre jardinagem e horticultura. Geologia. Práticos, mas limitados. À primeira vista, sabe reconhecer solos diferentes. Quando chega de suas caminhadas, mostra-me manchas e respingos nas calças. E por sua cor e consistência me dizem que parte de Londres as recebeu. Química. Profundos. Anatomia. Acurados, mas pouco sistemáticos. Literatura sensacionalista. Imensos. Ele parece conhecer todos os detalhes de cada horror perpetrado neste século. Toca bem violino, é perito em esgrima e boxe, além de hábil espadachim. Tem um bom conhecimento prático das leis inglesas. Então a gente descobre por aqui várias coisas sobre Sherlock que o Watson vai percebendo aí nessa convivência. E eis que um dia surge finalmente um caso, apesar do Sherlock achar que não existem mais casos como os antigos, que todos os casos são muito fáceis de resolver. E realmente ele vai resolver esse de uma forma muito fácil, apesar de parecer ser um caso muito obscuro. Os investigadores da Scotland Yard vão procurar o Sherlock e vão falar para ele de um assassinato em que um homem foi encontrado no meio de um cômodo vazio, uma casa vazia, e aparentemente ele não tem nenhuma marca, nenhum indício de como que ele morreu, como que ele foi parar ali, quem que o matou. São algumas pistas que estão ali escondidas ali nessa casa. É claro que o Sherlock vai notar logo essas pistas e vai ter interpretações diferentes dos investigadores. Ele vai perceber logo que tem alguma coisa ali meio armada e vai tirar suas próprias conclusões, mas ele vai muito além dos investigadores. Ele vai pensar nas pegadas, na rua, no jardim, em tudo que possa influenciar, em tudo que possa ser uma pista. Ele fala que as pistas estão nesses detalhes. E é isso que os investigadores da Scotland Yard acabam perdendo, seguem pistas erradas. E o Sherlock segue a certa, e é claro que eu não vou desvendar o mistério para vocês, mas é uma história que envolve os Mormons, fala um pouco de quando a religião vira uma obsessão e quando uma comunidade pequena acaba virando quase uma ditadura baseada na religião. Isso tudo sem criticar diretamente, apenas contando a história dos personagens que estão envolvidos nesse assassinato. E é engraçado que até pouco tempo atrás eu sabia praticamente nada sobre os Mormons. É claro que eles não vivem exatamente como vai contar aqui no livro, que é bem no passado mesmo. Mas eu não sabia quase nada sobre os Mormons, nunca nenhum tinha batido aqui na minha porta para falar da religião deles. Até que uma amiga conhece, me contou mais ou menos, e eu fui ver a peça, o livro dos Mormons. A peça, The Book of Mormon, é da Broadway. É claro, não pude ir na Broadway assistir, mas uma amiga minha da faculdade, ela é atriz e ela estava fazendo uma adaptação dessa peça na faculdade Unirio. Então a gente foi assistir, eu e outros amigos, e a gente chorou de rir com essa peça. Tem na internet alguns vídeos, tem vídeos da versão da Broadway, é um musical, né? E as músicas são muito engraçadas. Se vocês não conhecem, procurem os vídeos, porque vale a pena dar muitas boas risadas com esse musical. Aqui tem o trechinho que eu falei do Sherlock sacaneando o detetive Dupin. Tudo parece muito simples da maneira como você explica. Você me lembra o Dupin, não sei, de Edgar Allan Poe. Nunca pensei que esse tipo de gente existisse na vida real. Sherlock Holmes levantou-se e acendeu seu cachimbo. Sem dúvida, imagino estar me fazendo um elogio quando me compara a Dupin. Bem, na minha opinião, Dupin era um tipo bastante inferior. Aquele seu truque de interromper os pensamentos do amigo com um comentário oportuno após um silêncio de 15 minutos, além de espalhafatoso, é superficial. Não duvido que ele tivesse um certo dom analítico, mas não era de modo algum um fenômeno que Poe parecia imaginar. E esse personagem é do Assassinatos na Rua Morgue, que é um dos livros que está aí nessa lista para setembro, que eu estou com bastante vontade de ler. É uma história curtinha, mas é do Edgar Allan Poe, então eu tenho certeza que vale muito a pena. Além de ser uma história muito famosa, quem gosta de literatura policial tem que conhecer com certeza. Tem uma explicação mais pro final do livro que é bem interessante sobre o tipo de raciocínio que o Sherlock faz às vezes, que ele vai explicar assim, ó. Qualquer coisa fora do comum, em geral, constitui mais uma orientação do que propriamente um obstáculo. Quando se resolve um problema desse tipo, é essencial saber se raciocinar de modo retroativo. É um processo muito útil, além de bastante fácil, apesar de ser pouco empregado.
Para os assuntos corriqueiros do dia a dia, o mais conveniente é o raciocínio para adiante, em termos de futuro. E assim o contrário acaba sendo negligenciado. Para 50 pessoas que podem raciocinar sinteticamente, há uma capaz de raciocinar analiticamente. Confesso que não entendo bem o que quer dizer, falei, o Watson. Não esperava que entendesse. Vejamos se consigo ser mais claro. De modo geral, quando se descreve a algumas pessoas uma série de acontecimentos, elas são capazes de imaginar qual o resultado provável. Mentalmente alinhavam esses acontecimentos e assim conseguem deduzir o que poderá acontecer em consequência. No entanto, há um número reduzido de pessoas que, se informadas de um resultado, têm a capacidade de dissecá-los interiormente e deduzir que conjunto de fatores levou a esse resultado. É essa faculdade que me refiro quando falo em raciocínio retroativo ou analítico. Ou seja, é isso que o Sherlock vai fazer com maestria nesse mistério. Eu não vou ficar falando muito do mistério, porque ele é resolvido bem rápido, contém mais de um assassinato, então a polícia vai ficar querendo descobrir o mais rápido possível quem que assassinou essas duas pessoas. E essa história sobre os Mormons que eu falei, que vai introduzir os personagens, é uma história muito interessante. A forma que é construído, você fica torcendo para os personagens, mesmo sabendo que aquilo ali não deve ter tido um final muito feliz, né, já que tem a ver com um assassinato. E foi engraçado que quando essa história começou, de repente, tipo, saiu da narração do Watson para essa história, eu falei, não, eu quero saber como é que o Sherlock descobriu quem é o assassino. Aí comecei a ler, né, a história, meio assim, poxa, mas a história é super interessante. Aí eu fiquei super envolvida, mesmo que seja uma história curtinha. Então é isso, eu convido vocês a ler Um Estudo em Vermelho, quem ainda não leu. E também a comentar quem leu e gostou, o que vocês acham do Sherlock, o que vocês acham do Watson, o que vocês acham das histórias do Arthur Conan Doyle, dos filmes, das adaptações. E fica o convite para que vocês leiam O Sinal dos Quatro. Eu acho que eu já devo voltar para falar semana que vem sobre O Sinal dos Quatro, no máximo na outra semana, mas eu já estou com vontade de ler O Sinal dos Quatro, então em breve a gente vai estar comentando sobre esse livro do Sherlock Holmes. Quem quiser ler comigo até lá, fica o convite para a gente discutir em conjunto esse próximo livro, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!